Está connosco o Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP. Vamos daqui a pouco ouvir as palavras de António Costa. Quais são as tuas expectativas para esta comunicação ao país por parte do Primeiro-Ministro? Achas que poderá haver aqui uma nova dramatização do discurso? Sim, essa é a única certeza que eu tenho. Não faço nenhuma aposta sobre demissão do Ministro, passar isto para o Presidente da República. Todos esses cenários são neste momento plausíveis, porque a verdade é que o Partido Socialista, e digo Partido Socialista porque é Carlos César quem lança essa hipótese, nem o Secretário-Geral do Partido Socialista, nem o Primeiro-Ministro se referiram ao que quer que seja de uma crise política neste momento, mas a verdade é que o Partido Socialista pôs em cima da mesa neste momento várias hipóteses. A única certeza que temos, e essa é coadunante com tudo aquilo que nós temos assistido até agora, é de claramente uma dramatização à volta desta matéria, o que se entenda, porque da mesma maneira que os partidos à esquerda e à direita olharam certamente para as eleições que aí vêm para tomar esta decisão, estrategicamente surpreendente a vários níveis, também certamente o Partido Socialista está a olhar para uma qualquer decisão, tendo em conta o efeito que isto tem na percepção que o eleitorado faz da imagem do governo. No momento em que, olhando para as sondagens, o percebemos, a popularidade de António Costa teve já melhores dias e, portanto, há aqui também uma oportunidade para jogar cartas que de alguma forma contrariem aquilo que é uma perda de confiança por parte dos eleitores. Falaste há pouco de estratégia política. Que estratégia há aqui por parte do Bloco de Esquerda e do PCP? Já ontem assistíamos no debate quinzenal a questão da Lei de Bases da Saúde, já um endurecimento do discurso por parte do Bloco, principalmente, sim, mas também do PCP. Isto nota-se que já há aqui uma campanha eleitoral? Nota-se, em primeiro lugar, que a geringonça acabou. Agora já não há nenhum entendimento, os acordos estão fechados e o que temos neste momento é um confronto, exatamente olhando para as eleições. E é muito difícil qualquer entendimento sobre o que quer que seja nesta altura. Mas isso era já expectável. E quando vimos, por exemplo, a questão da Lei da Base da Saúde passar para véspera de eleições, percebemos imediatamente que um resultado poderia ser muito semelhante a este. Agora, eu diria que é onde há menos surpresas à esquerda, porque a verdade é que a posição do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, de alguma maneira, apontavam no sentido de apoiar esta contagem integral do tempo. Onde estará a maior surpresa é exatamente no posicionamento, sobretudo do PSD, que tenta cavalgar, naturalmente, também aqui esta oportunidade para, de alguma maneira, se posicionar contra aquele que é o seu maior adversário eleitoral, que é o Partido Socialista. E achas que é uma boa estratégia por parte dos partidos de direita, e neste caso por parte do PSD, tendo em conta que já estamos perto do fim da legislatura? É uma jogada arriscada para todos. É uma jogada arriscada para os partidos que votaram esta proposta, é uma jogada arriscada para o Governo nesta dramatização. O PSD, sobretudo, põe em risco um aspecto importante. É que o Rui Rio sempre falou da questão da cautela das contas públicas, de não deixar heranças para o futuro, de precaver aquilo que eram, eventualmente, encargos excessivos para a boa gestão do Orçamento do Estado. Ora, isto vem ao arrepio de tudo isso. E eu, mais uma vez, sem fazer apostas, diria que António Costa certamente vai falar dessa questão do encargo adicional que pode vir a constituir esta proposta. Até porque ela vai ser acompanhada por reivindicações de outras ordens laborais. Isso já percebemos, dos polícias aos enfermeiros. Há agora aqui uma tentativa de cavalgar tudo isto, o que vai certamente dificultar a vida ao Governo nas próximas semanas. E esse é, digamos assim, o único cenário onde me parece plausível qualquer argumento, eventual, mais uma vez, sem termos uma certeza, desta demissão do Governo. Dizer que não quer, a partir de agora, ter que negociar caso a caso uma série de outras áreas laborais onde, com toda a legitimidade, vamos ouvir os profissionais a dizer que querem ter exatamente os mesmos direitos que foram dados aos professores. Esse discurso já começou hoje de manhã com Augusto Santos Silva, que falou de uma enorme irresponsabilidade orçamental por parte dos partidos políticos. Essa questão dos números é realmente a mais importante, ou o Governo vai aproveitar-se dessa questão para se, digamos, entre aspas, vitimizar relativamente a esta ordem? Vai aproveitar-se da questão, porque a verdade é que nós já sabemos, quando é preciso dinheiro ele aparece. Fosse agora um buraco, mais um, num qualquer banco, e certamente que voltariam a aparecer mais 1, 1000 milhões, 2 milhões, 3 mil milhões. A questão nunca é dos números, e todos já percebemos que quando é preciso tapar um qualquer buraco, essas contas acabam por se fazer. Mário Centeno já o provou por várias vezes. Agora, politicamente, certamente, estes números são sempre números que convêm a quem quer esgrimir um qualquer argumento. E o argumento que o Governo agora tem em cima da mesa
mesa e que ainda por cima é poderoso contra o PSD de Rui Rio, é esse argumento das boas contas públicas. E que pareceram as declarações, por exemplo, de Rui Rio hoje, que fez umas contas diferentes das do Governo e refere que esta questão dos 800 milhões por ano não é bem assim? Winston Churchill dizia que há duas maneiras de mentir. Uma é não dizer a verdade, a outra é falar de números. E isso é totalmente verdade. Quando falamos em números, podemos olhar para os números e fazer as leituras que muito bem quisermos. É isso que tradicionalmente fazem os partidos que estão no Governo ou que estão na oposição. É isso que Rui Rio neste momento está a fazer, ainda por cima com a habilidade de ser um economista e de os poder jogar a seu bel prazer. Há esta questão também de todos os partidos já poderem ter resolvido esta questão dos professores, mas esperaram por esta altura e isto tem a ver relativamente, está diretamente relacionado com a questão das eleições. Claro, naturalmente. Nós sabemos que a pressão é sempre muito mais eficaz quando chega à véspera das eleições e já vimos, no caso dos enfermeiros, agora no caso dos professores, que esta pressão dá resultado quando os partidos que olham para o eleitorado e percebem que não podem ter uma imagem antipática fazem muitas vezes cedências nestes momentos cruciais. E essa, quanto a mim, parece-me ser a falha estratégica, deixar derrapar até tão tarde uma matéria que poderia ser claramente explosiva, até porque se percebia por vários indícios, nomeadamente pelos do PSD, de que poderia haver um aproveitamento político desta matéria e de que muito facilmente o Partido Socialista poderia ficar aqui isolado. Porque a grande debilidade de qualquer argumento que venha agora a ser invocado por parte de António Costa é que António Costa não pode dizer que as maiorias parlamentares servem para algumas coisas e serviram ao longo de uma legislatura para, mesmo com um partido que não ganhou eleições, ter essa maioria para aprovar muitas medidas e dizer que agora uma mesma maioria parlamentar, mas apenas com outra cor partidária, já não tem legitimidade, é injusta, é ilegítima, enfim. O problema é que com esta solução, que funcionou muito bem ao longo da legislatura, António Costa fica desprotegido para eventualmente agora dizer que há aqui uma coligação negativa que lhe parece injusta ou que lhe parece ilegítima. As maiorias parlamentares servem não só para apoiar governos, mas também para desproteger governos. Augusto Santos Silva já avisou esta manhã que esta proposta não era uma promessa do Governo, não era aquilo que tinha sido acordado com os partidos à esquerda. Há aqui uma espécie de traição por parte dos partidos à esquerda ao Governo? Não, porque não estava nos acordos, é verdade. Aqui há duas posições de coerência. Uma é do Partido Socialista, claramente, nunca disse que isto estava no programa, desmentiu sempre a versão de que a leitura que fizesse, o que tinha feito era esta leitura, e foi tentando jogar com a margem de manobra muito estrita que tinha. À esquerda, a posição era mais ambígua, porque se percebia, sobretudo da parte do Partido Comunista, que tem aqui uma proximidade muito grande aos movimentos sindicais, uma simpatia por este tema. Da parte do Bloco de Esquerda havia uma maior ambiguidade, porque não queriam, de alguma maneira, desproteger o partido que estavam a apoiar parlamentarmente no Executivo. E tudo isso funcionou muito bem até ao momento em que a tal geringonça se desfez. E desfazendo-se, essas solidariedades e necessidades de apoio desapareceram. O Partido Socialista está agora sozinho, em minoria, neste Parlamento. Não vejo agora uma hipótese de haver um recuo da parte dos partidos que ontem tomaram aquela decisão. Perderiam a face perante os próprios professores, que não entenderiam porque é que houve esse recuo, e deixaria mal até a sua própria imagem perante um eleitorado que agora fará certamente as leituras políticas que decorrerem desta mesma crise política que foi agora mesmo inaugurada. A verdade é que o desafio principal, o António falava do desafio à Assembleia da República, completamente de acordo, mais do que isso, é o desafio ao PSD. António Costa, apesar de tudo, salvaguardou o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, disse, estão a ser coerentes, ou seja, da parte deles ele até entendia que houvesse esta posição. A quem ele não perdoa é à direita, muito em particular ao PSD, e é esse que vai ter que dar mais explicações agora, porque os argumentos que António Costa aqui esgrimiu são os argumentos que poderiam perfeitamente ter sido utilizados por Rui Rio, porque é um discurso muito colado a essa questão da cautela com as contas, da responsabilidade, da credibilidade internacional. Tudo aquilo que é muito caro ao eleitorado do PSD foi aquilo que António Costa aqui repetiu. E por isso Rui Rio agora tem que fazer duas coisas. Ou realmente concordar que António Costa está certo nestes seus argumentos, ou então descolar deste discurso, encostando-se mais à direita ou mais à esquerda, dependerá agora das leituras que se fizer, mas certamente não se misturando neste jogo político que António Costa agora levou para um patamar superior, claramente de debate direto com o PSD, o seu principal adversário, aquele que pode fazer toda a diferença relativamente a uma maioria absoluta ou não maioria absoluta. António Costa sublinhou esta questão dos números e dos 800 milhões por ano, obviamente este diploma. Certo é que já hoje o Rio tinha contestado estes números e tinha feito umas contas diferentes. Vai ser esta a tónica do discurso do PSD? Sim, vai ter que justificar essa difícil argumentação que está aqui posta em cima da mesa relativamente
relativamente àquilo que é a necessidade de fazer alterações substanciais a uma estratégia orçamental que, de resto, nós não conhecemos. E esse é o aspecto que António Costa aqui, quanto a mim, explicou melhor. É que, na verdade, a curto prazo é difícil entender qual era o impacto que isto teria. Portanto, o António Costa facilmente, se quisesse, poderia ter deixado de derrapar isto até outubro, sem haver grande dano para aquilo que era a estratégia governativa. Ele falou aqui até da necessidade de um orçamento retificativo. Tudo isso ainda está por esclarecer, porque aí sim acredito que o próprio Parlamento pudesse dar uma margem de manobra para que houvesse términos desta legislatura, deste próprio até orçamento, para que depois os partidos clarificassem as suas posições e no orçamento para 2020 aí sim percebermos exatamente o que é que lá estaria. Agora, a preocupação de António Costa é claramente em, criando uma crise política, lançar o ónus da responsabilidade dessa crise política para o colo de Rui Rio. E foi isso que ele aqui fez. No fundo ele está a dizer, e quanto a mim isso é para mim cada vez mais claro, vai haver uma crise política no sentido que vai haver uma demissão do Governo e depois a dissolução da Assembleia da República. Ficámos aqui com uma outra certeza, que Marcelo Rebelo de Sousa não prometeu a António Costa o veto político a esta proposta. E, portanto, vai haver aqui uma demissão, é o mais certo neste momento, mas sabendo-se que uma crise política reverte sempre contra o partido que a provocou, António Costa não quer que o ónus dessa responsabilidade fique no Partido Socialista. E por isso é que ele diz, estou aqui com toda a transparência a dizer o que é que pode acontecer e, portanto, a responsabilidade da demissão do Governo já não ficará nas mãos do Primeiro-Ministro, fica, neste caso, nas mãos do líder da oposição. O PS está mais sozinho, sim, mas poderá ter jogado aqui tudo para obter uma maioria absoluta numas próximas eleições, ou é um jogo arriscado por parte do Partido Socialista? É um jogo arriscado e, sobretudo, é quase um jogo impossível. Concordo claramente com o António. Sonhar agora com uma maioria absoluta, olhando para as sondagens até destas europeias, percebe-se que não está ao alcance do PS, muito menos do PSD. Agora, o Partido Socialista também não quer arriscar poder perder eleições contra o PSD. E eu acho que esse risco António Costa deve tê-lo pressentido, não apenas pelas sondagens, mas até também por aquilo que, a partir de agora, certamente, com este cenário político, seria um terrível calvário até às eleições de outubro, com mais reivindicações nas ruas, com um clima político claramente antagónico, com casos que vão surgindo, ainda esta semana, da demissão de um chefe de gabinete, de um secretário de Estado. Tudo isto são pequeninas alfinetadas, mas que vão desgastando a imagem do Governo. E, portanto, o António Costa deve ter pressentido que precisava de jogar aqui uma carta forte, sobretudo criando essa tal crise política, atirando a responsabilidade para o colo do principal partido da oposição, jogando eventualmente até agora aqui com a simpatia do próprio Presidente da República, que relativamente a esta matéria, alguns dos argumentos que aqui ouvimos já o tínhamos ouvido há 15 dias na RTP da boca de Marcelo Rebelo de Sousa, e isso no tal eleitorado do centro onde se ganham eleições é também muito válido, e finalmente António Costa também aqui a tentar tirar proveito daquilo que é uma dramatização da situação política para seu favor jogar com maior margem de manobra aquele que é o território da campanha, porque esta declaração foi já quase que um comício de campanha, apelando exatamente a esse eleitorado mais moderado, mais central. Agora, temos uma outra certeza, e há pouco o António já falava relativamente aos resultados eleitorais e agora levo-a para o nível do debate parlamentar. A próxima legislatura, com uma vitória eventual do Partido Socialista sem maioria absoluta, vai ser extremamente difícil de sustentar, porque já se percebeu à esquerda, está rompido esse acordo da geringonça, e à direita, por esta posição de Rui Rio, parece-me, e essa é quanto a minha maior surpresa, eu era um dos que, na análise que aqui sempre fiz, pensei que poderia haver margem de entendimento entre António Costa e Rui Rio, esta decisão agora de Rui Rio, ou é realmente apenas um ato falhado, e Rui Rio pode até já estar arrependido dele, ou então é um sinal de que a vida de António Costa enquanto Primeiro-Ministro numa eventual legislatura nesse cargo ficará muito difícil para entendimentos à esquerda ou entendimentos à direita. Ricardo, qual é o papel do Presidente da República em tudo isto, sendo certo que teve um papel importante na questão da estabilidade política? Sim, ele já prometeu, pelo menos aparentemente, que não falará hoje sobre esta matéria. Ele era uma das peças fundamentais aqui, poderia ter prometido até a António Costa um veto e eventualmente o discurso do Primeiro-Ministro seria diferente, mas ele deu também, apesar de tudo, sinais sobre esta matéria. Em primeiro lugar, chamou a atenção para os riscos até de abrir uma caixa de Pandora relativamente a estas matérias, com outras classes especiais a pedirem igual tratamento, mas ao mesmo tempo também chamou
a atenção para aquilo que era a competência da Assembleia da República. E, portanto, daí, quanto a minha explicação para não ter havido esse cenário do veto presidencial. Eventualmente, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa terá dito neste encontro a António Costa foi: se essa é a decisão de uma maioria parlamentar, há que respeitá-la. Porque esta era a debilidade de António Costa nesta matéria. António Costa não podia consistentemente chamar a maioria parlamentar para justificar medidas que eram tomadas por um partido que estava em minoria e agora dizer que uma maioria parlamentar, só porque não lhe é conveniente, já não tem validade para suportar uma decisão que tem naturalmente impacto na ação do Executivo. E isso certamente pesou também na tal posição do Presidente da República, que lhe terá chamado a atenção para isto. Há aqui uma decisão parlamentar, não havendo aqui nenhuma inconstitucionalidade e não havendo sequer a violação da Lei Travão, não me parece que se possa invocar essa inconstitucionalidade. O facto disto ser apenas de estar na área do Executivo e não na área da legislação não me parece um argumento também muito sustentado e por isso o Presidente da República deu aqui esses dois sinais. Em primeiro lugar, que simpatiza com esta preocupação de António Costa. Segundo lugar, se esta é a decisão do Parlamento, a decisão do Parlamento deve ser acatada.